vocês acabaram de chegar ao Megascópio, aqui quem fala com vocês é a Júlia, e hoje nós vamos fazer mais um episódio no nosso quadro Adapta Ação, que é um quadro mensal onde eu pego adaptações literárias e comparo com, ou seja, o filme, a série ou qualquer mídia que tenha sido criada a partir daquele livro. Aqui no canal eu já fiz a adaptação de Bridgerton, Crepúsculo, A Bússola de Ouro, de 2007, então se vocês quiserem procurar, vou deixar a playlist aqui pra vocês. Mas hoje, como vocês já viram pelo título, a minha vítima é O Último Desejo, de The Witcher. E esse é um caso bem especial, que eu acho que requer um pouquinho de explicação no começo, porque o livro O Último Desejo, de The Witcher, é, na verdade, um compilado de contos. Então, foram várias micro-histórias que foram adaptadas através da temporada. Inclusive, a primeira temporada também adapta alguns contos do livro A Espada do Destino. Então, o que eu vou estar comparando hoje é especificamente o conto O Último Desejo. Esse é o último conto da história, com exceção da Voz da Razão, e ele foi adaptado no episódio 5, que é intitulado Desejos Reprimidos. Mas como sempre, antes eu conto um resumo da história. E no livro, em Um Último Desejo, o Geralt e o seu amigo Jaskier, também conhecido como Dandelion, acabam encontrando uma garrafa de um gin. E o Jaskier acaba fazendo vários desejos em sequência, e aí o gin, a criatura, acaba sufocando o Jaskier. E o Geralt faz um exorcismo, que bem dizer significa vai se... E aí, literalmente, o Jin sai pra isso, e muito preocupado com o amigo, Geralt acaba levando o Jaskier atrás de um feiticeiro que possa ajudar a curá-lo. E assim que ele é indicado para procurar a tal feiticeira Yennefer, que está na cidade de Rinde, nas proximidades. Chegando lá, a feiticeira não é o que ele esperava, ele a encontra após uma noite de orgias, mas quando ele fala de um Jin, ela acaba mostrando interesse no caso e diz que vai ajudá-lo. Como pagamento, Yennefer enfeitiça o Geralt para se vingar de várias pessoas da cidade que estavam difamando ela, falando mal dela, e planeja tudo para que o último desejo do Jaskier seja salvar a reputação do Geralt para que ele não seja preso. Só que, por uma reviravolta do destino, o Jaskier não era o dono do último desejo do Jin, e sim o próprio Geralt, levando uma confusão onde ela tenta capturar o Jin, mas o Jin ainda não está livre. Ele ainda está preso ao seu mestre, e eles acabam numa luta que começa a destruir toda a cidade. Geralt acaba se envolvendo nessa luta e o tempo todo pedindo que a feiticeira Yennefer desista de capturar o Jin, mas ela é teimosa, e então, como um último recurso, ele acaba utilizando seu último desejo para salvar a vida da feiticeira teimosa e pede que seus destinos sejam unidos, a fim de que o Jin não possa machucá-la sem machucá-lo também. Comovida com o fato de que o bruxo desperdiçou um desejo tão poderoso apenas para salvar a vida dela, e também como o resultado de uma crescente tensão sexual durante a história, os dois acabam consumando o relacionamento ali mesmo, entre os escombros da cidade destruída. Com um resumo fora do caminho, eu acho que é um bom momento para falar sobre as mudanças que eu gostei, que não foram muitas. Uma das mudanças que eu gostei foi a cena na qual eles tomam um banho. Porque no livro ela se faz de invisível e depois ela utiliza o fato de que ele ficava tentando ver as curvas delas como o fato dele ser insolente, o que é meio, tipo, oi? Então na série a tensão sexual se mantém, mas de uma forma onde ela não pareça ser tão hipócrita. E a conversa que eles têm é uma conversa um pouco mais cabeça, assim. Eu gostei mais da cena do banho da série. Outra mudança que eu gostei foi a dos diálogos da cena em que a Yennefer enfeitiça o Geralt pra fazer a vingança dela. Eu acho que ela cena meio sem noção nos livros, porque tem muitas instituições de abuso sexual que ela fala, tipo, se eu tivesse tempo eu ia te fazer algumas coisas. Eu tava tipo, miga, consentimento é importante. E daí na série ficou um pouco menos pesada, assim, ainda tem a questão da atenção sexual, ainda tem a questão de que ela tá enfeitiçando ele, que ainda não é legal, mas um pouquinho menos problemática. E eu acho que é isso de mudanças que eu gostei, assim. Mudanças que eu não me importei foi o fato de que o Geralt encontra ela ativamente na orgia, que nos livros a gente vê que ela é no dia seguinte, mas não me importei de que eles botaram no momento, acho que foi pra mostrar um pouquinho mais os poderes da Yennefer. Apesar de que essa cena causou uma confusão muito grande nos telespectadores de forma geral, porque muita gente
não erroneamente, porque deixa aberto para essa interpretação de que aquela orgia estava acontecendo sem o consentimento das pessoas presentes, e sendo que a própria criadora, a própria escritora depois foi comentar que não, que as pessoas estavam ali por vontade própria, porque elas queriam, tipo, se livrar das inibições, e é por isso que quando o feitiço acaba, todo mundo fica meio assustado, assim. Porque é como se eles tivessem perdido a vergonha, e aí quando o feitiço acabou, a vergonha voltou. Mas ainda assim, desnecessário, então, tipo, que deixasse mais claro, sabe? Que fizesse ela mostrando o convite. Afinal de contas, a gente vê antes disso o Berand prendendo a Yennefer, e aí depois ela tá dando uma orgia, meio que parece que foi contra o consentimento deles. Então, já entrando nas mudanças que eu não gostei, assim, que não foi bacana. Outra mudança que eu tive um problema muito grande foi o fato de que no começo do episódio, o Geralt está ativamente buscando por um Jin. E eu não teria problema com isso se tivesse, tipo, alguma pequena indicação de como que ele sabia que um Jin tava lá, sabe? Porque até a justificativa, até eu acho uma justificativa legal, porque ele queria quebrar o link dele de destino com a criança surpresa dele, e aí houve uma pequena jogada que ele acabou criando outro laço de destino no final, o que eu acho uma mudança que, se tivesse sido mais estruturada, teria sido muito uma boa sacada, mas como foi, ficou meio tipo, tá, onde é que ele tá achando que tem um Jin ali? Jin não são coisas comuns que tu acha em rios, sabe? O fato de ter sido acidental no livro, às vezes pode ser um pouco meio tipo, ah, sério que justamente um bruxo achou um Jin? Mas fica mais estruturado, eu acho, na minha opinião, porque é um mundo repleto de magia, então coincidências acontecem. E tem essa mudança que eu vou falar agora, que pra mim é uma das piores que aconteceram nesse episódio, que é o fato de que na série a Yennefer não tinha nenhum plano pra salvar o Geralt depois de executar sua vingança, o que faz ela parecer uma pessoa muito pior do que ela é, porque toda a questão com a Yennefer nesse conto é que ela é introduzida meio que uma vilãzona, e aí durante o episódio. E aí, durante o conto, tu vai descobrindo que, na verdade, ela é uma pessoa boa que usa essa fachada de vilãzona pra não se expor. Então é muito importante no conto quando a gente descobre que sim, a Yennefer hipnotizou o Geralt, mandou ele bater na bunda dos caras, que inclusive essa cena eu queria que tivesse na série, mas tudo bem. E aí ele acabou sendo preso e ia ser executado, mas que ela fez tudo isso sabendo que no final ela ia pedir pro Jaskier usar o último pedido dele pra salvar o Geralt. Na série não teve isso, na série ela manda ele, tá nem aí se ele vai morrer ou não, se ele vai ser executado ou não, se ele vai apanhar na prisão ou não, e ela só tá ali, tipo, ameaçando cortar o pinto do Jaskier pra ele fazer um último desejo. Que... assim... ainda mais com um fato claro de que a série, de certa forma, tentou fazer a Yennefer ser uma personagem um pouco mais compreensível à primeira vista. Como eu falei, nos livros existe essa quebra de que ela é introduzida como meio que uma vilãzona, assim, e depois tu vai conhecendo ela melhor e sabendo que, na verdade, ela é uma pessoa com um coração muito bom. Então eu achei uma escolha meio confusa. Por que fazer isso? Mas a principal mudança desse conto em relação à série, que pra mim foi... Gente, assim, quando chegou no final eu fiquei muito, muito decepcionada. É o fato de que a transa no final entre Geralt e Yennefer é total e puramente carnal. De novo, existe muita tensão sexual entre os dois? Existem. Mas o momento no conto do livro que a Yennefer se entrega pro Geralt é um momento emocionante. Porque a gente vê que a Yennefer tem um grande autodesprezo e ela fica emocionada por ele ter cedido um poder tão grande, um poder que ela tava procurando pra si mesma, só pra salvar a vida dela. Então ela fica meio tipo, cara, tu é altruísta pra caralho. E gostoso, bora. E como eu falei, falta a cena que o Geralt identifica que ela era corcunda, que também é um fato de que ele consegue enxergar a verdadeira natureza dela muito bem. E claro, o fato de que na série a Yennefer não sabe o que o Geralt pediu, enquanto nos livros justamente ela saber o que ele pediu, que é o que começa o relacionamento dos dois. E aí, na série, dá-se uma questão de que isso vira um drama no relacionamento dos dois, e nunca foi. Isso foi só, tipo, o começo. Os dois se conheceram, o Geralt fez um sacrifício muito grande por ela, que levou a um relacionamento pra se desenvolver, e depois disso, o desejo nunca mais é mencionado, o desejo nunca mais é um problema, o desejo não é nada que fica pairando sobre os dois como uma dúvida. Nunca foi. E aí, na série, eles transformam isso nisso. Principalmente porque a Yennefer não sabe, e aí, quando ela descobre, é um grande drama. E eu
detestei isso, achei péssimo, porque não é o objetivo do desejo. E essas mudanças que eu mencionei são mudanças até engraçadas, porque quando tu realmente para pra olhar o episódio, tem referências muito diretas do conto. Inclusive, uma das minhas cenas favoritas do episódio é a parte que a Yennefer fala que ele tá cheirando o cavalo. Eu não só consigo adivinhar a idade e a raça da sua égua, como também a cor. Pelo seu cheiro. E aquela cena é uma linha, tipo, é um diálogo diretamente retirado do livro. A parte também que o Geralt dá uma bolsada de moeda num cara que tenta subornar. Quer dizer, um cara que quer ser subornado, né? Todas referências diretas do livro. Então, me causou uma estranheza, porque há uma clara evidência de que foi lido. E realmente foi baseado. Tipo, a parte também no final em que o Jaskier e o Sheradin ficam assistindo os dois pela janela, meio tipo, eles estão vivos. Eles estão vivos. Bem vivo, sai daqui. São todas referências diretas, então... Tem uma mudança também que eu acabei não comentando, porque é uma questão orçamentária. Tipo, no conto a Yennefer destrói a cidade inteira, e aqui a Yennefer só meio que tá destruindo a casa. Faz sentido, porque a diferença de tu animar, pagar orçamento pra o cara destruir só uma casinha ou pra destruir uma cidade inteira. Então, essa é uma questão que não me apego, assim, não coisa. E a gente já conversou várias vezes aqui no próprio adaptação que existem mudanças que fazem sentido adaptativo, fazem sentido de questão de continuidade. Como, por exemplo, o fato de que na série, depois do pedido, os dois, o Geralt foge, enquanto nos livros é dito que depois do pedido eles vão morar juntos, o que é uma divergência gigantesca. Aí foi incluída por uma questão de que eles queriam fazer uma coisa no episódio seguinte. Pode ser que eu não concorde ou não, mas existe um motivo pra isso. Agora, algumas mudanças que ocorreram aqui são bem... Tipo, pra quê? Por quê? Sabe? Gostei, eu gosto muito desse episódio, é um dos meus episódios favoritos, porque eu sou cadelinha do Geralt e da Yennefer, e a química dos dois nesse episódio é estratosférica. E apesar dessas mudanças que eu não gosto, o episódio ainda assim é muito bom, com exceção das partes da Ciri, mas como eu falei, vai ser sobre a adaptação do conto, não um episódio como um todo. E podia ter sido melhor, mas no final das contas, assim, não é um episódio ruim. Só não é uma adaptação boa. Aproveitar para agradecer aos nossos padrinhos, porque sem eles esses vídeos não seriam possíveis. Muito obrigada, queridos. O link para os padrinhos está na descrição aqui embaixo. Me digam o que vocês acharam dessa adaptação, se tem alguma mudança ou alguma coisa que eles mantiveram que eu não comentei que vocês acham importante. E não esqueça de dar um like no vídeo, que é muito importante pra gente. E se inscreva no canal para não perder mais nenhum episódio de adaptação e outros vídeos do Megascópio. E a gente se vê na próxima. Mega beijo. E que fique registrado que esse vídeo, a edição é por Júlia e Luna, porque eu editei esse vídeo nessas condições.